Olá! Hoje pela manhã eu estava fazendo meu devocional e eu me deparei com um texto, mais do que um texto, com uma grande palavra da Joyce Meyer. Hoje eu utilizo uma Bíblia que eu gosto muito, que é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo da Joyce Meyer. E eu iniciei a ler o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis. E nos comentários dessa Bíblia eu me deparei com uma grande verdade. E eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com você um pouquinho do que ela colocou nesses comentários dessa Bíblia. Esse versículo 1, ele fala sobre o início, sobre o princípio. O livro de Gênesis, todo o livro de Gênesis da Bíblia, ele fala sobre começos. É um livro de começos. Também, quando a gente olha para esse livro, nós observamos que é um livro de oportunidades. Se você analisar do começo ao fim do livro de Gênesis da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, nós percebemos e verificamos pessoas. As pessoas que são registradas nesse capítulo, elas mostram sobre oportunidades. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A gente percebe Eva, uma mulher que teve a chance de escolher entre o bem e o mal, não é mesmo? Aquela mulher que recebeu uma instrução da parte de Deus, mas que foi enganada por uma serpente. Nesse livro de Gênesis, nós também vemos Noé. Noé foi um homem que teve uma oportunidade de demonstrar sua fé, mesmo quando todos aqueles que estavam ao seu redor zombavam daquilo que ele estava fazendo. Abraão, meu Deus, o grande Abraão, que teve a oportunidade de crer nas promessas de Deus quando ele era naturalmente impossível, não é mesmo? Mas que além disso, um homem tão cheio de fé, ele pôde provar e obedecer através de um desafio que foi entregar a sua promessa, Isaac, quando foi pedido. Eu olho para esses homens e mulheres, eu olho Jacó, que recebeu um rótulo de enganador, que recebeu a oportunidade, que enganou o seu irmão e sua família, o seu pai, e que mais tarde desejou fazer uma mudança, viver uma mudança, e rendeu-se de forma tão intensa, se rendeu ao Senhor e que teve uma vida transformada. No livro de Gênesis nós também falamos sobre José que teve a oportunidade de perdoar e confiar em Deus. Ao longo desse livro, essas pessoas eram abençoadas porque eles aproveitaram as oportunidades. Eles escolheram de forma certa, eles fizeram uma escolha certa. A verdade é que quando nós olhamos para esses homens e mulheres de fé, esses que nós falamos agora, Eva, Noé, Abraão, Jacó, José, nós percebemos que eles buscaram e escolheram a paz acima da guerra, o perdão acima da amargura. Eles escolheram a paciência e a espera em Deus acima da tentativa de forçar alguma coisa a acontecer. Lá no capítulo 1 nós percebemos que o desejo que esses homens tiveram passou por um processo. E eu quero finalizar esse vídeo falando sobre eu e você. Eu e você, nós temos o desejo de frutificar, de olhar para os pilares da nossa vida e compreender que esses pilares podem ir além, não é mesmo? Duas coisas são necessárias para que a minha vida e a sua vida possam ser frutíferas. E rapidamente eu quero falar sobre essas duas coisas. Eu acredito que equilíbrio e poda são duas coisas necessárias para mim e para você vivermos algo extraordinário. O primeiro, que é o equilíbrio, é quando eu e você precisamos garantir e possuir quantidades certas e entender que descanso, trabalho, diversão, tempo a sós com Deus, desfrutar de um relacionamento santo com Ele, muda a nossa jornada. Então, essa primeira palavra, chamada equilíbrio, ela tem a ver com termos uma vida nutrida e saudável. A pergunta que eu faço para você, você tem parado? Você tem buscado esse equilíbrio entre trabalho, entre casa, entre tantos afazeres? Descanso é necessário. E a segunda palavra, que é a poda.
Eu sei que nem sempre falar sobre poda é agradável. Alguns dias atrás eu escutei uma mensagem do Michael Abud falando sobre poda e essa mensagem ficou no meu coração. E quando eu li a Joyce Meyer falando sobre poda, isso acendeu ainda mais dentro de mim. E eu entendo que a poda, ela só se torna agradável quando nós compreendemos o processo e o porquê dessa poda. Eu sei que existem situações, as nossas atividades, os nossos relacionamentos, e muitas vezes todas as coisas que nós fazemos nos geram tantos desgastes e muitas vezes nós não entendemos que a poda faz parte desse processo. A poda significa que alguma coisa precisa ser colocada no lugar ou removida da sua vida. Deus, ele promete que ele nos daria uma grande recompensa se pudéssemos permanecer firmes mesmo no meio da poda. E a poda, ela nos dá uma recompensa, sermos mais frutíferos. Eu acredito que permanecer com uma vida equilibrada, deixando Deus estar ao nosso lado, permitindo Deus, permitindo o equilíbrio, permitindo que o nosso mestre agricultor coloque a mão e pode, e retire e modifique. Eu acredito que quando nós compreendemos isso, a nossa vida passa a ser uma vida abundante. Você vai desfrutar do tempo da abundância quando você compreender essas duas palavras. Que esse simples vídeo possa fazer você pensar, e muito mais do que um pensamento, mas que você saia desse vídeo com decisões. Que você possa compreender que esses homens viveram uma vida de oportunidades e que uma vida abundante, ela faz parte da minha promessa e da sua promessa. Que você pense nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que você não esqueça. Você é capaz, você é merecedor. Tudo está aí dentro. Nada muda lá fora, se não mudar primeiro, dentro do seu coração. Beijo no coração.